Hi everyone, como vocês estão? Aqui é o Teacher Vinícius, somos professores de inglês aqui da Microlins. Hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula para você poder desenvolver o seu conhecimento em inglês aí na sua casa, certo? Hoje nós estamos aqui para aprender um pouco mais sobre o Present Continuous, que é uma matéria bastante importante quando a gente pega para estudar o inglês e ele é indispensável na nossa pronúncia, na nossa escrita. E hoje a gente vai entender o que ele é, como funciona, quais são os usos dele, os exemplos e quais são as regras que eu devo aplicar antes de usar o Present Continuous. Tudo bem? Um assunto bastante simples, porém a gente vai estar entendendo com detalhes. O Present Continuous ele nada mais serve do que para indicar ações que estão acontecendo neste momento, atualmente, no presente momento. Tudo bem? No português, quando a gente quer indicar um verbo ou uma pessoa que esteja fazendo aquilo naquele momento, a gente adiciona os verbos no gerúndio, que são os verbos terminados em indo, endo e ando. Como, por exemplo, brincando, comendo, fazendo, dormindo. Todos esses verbos têm a terminação indo, endo e ando e servem para indicar ações que estão acontecendo naquele momento. Porém, no inglês, a gente não tem várias terminações, e sim uma só, que é muito simples, para vocês verem como o inglês facilita a nossa vida, que é a forma ing. Tudo bem? A ing form, como vocês podem ver aí. Então, nós já conhecemos aqui, como vocês podem ver aí na tela de vocês, os verbos no infinitivo, né, que são work, a gente sempre adiciona o to antes, porém no present continuous a gente elimina o to de todos os verbos com a forma ing. Então, a gente tem aqui alguns exemplos: work, go, buy e study, que significa trabalhar, ir, comprar e estudar. Para todos esses verbos, se eu quero indicar que o sujeito está fazendo aquilo naquele momento, eu adiciono o ing na terminação. Então, work fica working, go, going, buy, buying, study, studying. Então, para todos eles, eu simplesmente adiciono o ing, nesses casos especiais. Porém, o ing ele é bastante importante e antes da gente aplicar, é sempre bom a gente se atentar há um detalhe bastante importante, que é a terminação do verbo. Dependendo da terminação do verbo, eu não posso simplesmente adicionar o ing. É sempre bom prestar atenção na terminação dele e eu vou explicar isso para vocês aqui mais para frente. Por exemplo, o verbo dance. Com o ing, ele ficaria dancing. E é meio estranho. Então, eu elimino o e e ele fica dancing. Porém, no verbo to be, o e permanece, como vocês podem ver aí. Dance mais ing fica dancing sem o e. Mas o verbo to be mais o e permanece. Então eu mantenho o e e adiciono o ing, assim ele fica being. E o verbo see, que significa ver, eu adiciono também o ing e fica seeing. Porém, o verbo die, que é terminado em ie, eu elimino o ie, adiciono o y. Então, de morrer, fica morrendo. Não precisa estranhar, gente. É apenas um exemplo. Eu sei que é meio estranho. Então, a ing ela é obtida acrescentando-se a terminação ing aos verbos no infinitivo sem o to. Porém, com seguintes casos especiais. Como eu falei para vocês, né? Os verbos que são terminados em e. Aqui, como vocês podem ver, todos esses verbos terminam em e. Tem a terminação e, porém é diferente. Por exemplo, com os verbos terminados em e, eu elimino o e final e adiciono o ing, exceto para o verbo to be. No verbo to be eu não preciso eliminar o e permanece e eu adiciono o ing. Porém, no verbo dance, que significa dançar, eu elimino o e e adiciono o ing. Então, se eu quero dizer que o sujeito está dançando naquele momento, ele fica dancing. Make, que é fazer ou preparar, eu também elimino o e adiciono o ing, no caso, fazendo e preparando. Tudo bem? Para os verbos terminados em ie, que foi o exemplo que eu dei do verbo die, que é morrer, a gente tira o ie e substitui para y mais ing. Então, o die mais o y mais o ing fica dying. Tudo bem? E nós temos um caso bastante importante que é, como eu falei para vocês antes, é sempre bom a gente prestar atenção na terminação do verbo. Eu não posso simplesmente adicionar o ing para todos eles. Para os verbos de uma sílaba ou os verbos de duas ou mais sílabas que são oxítonos, ou seja, com a última sílaba mais forte, terminados em consoante, vogal, consoante, que é o CVC, a gente dobra a consoante final, a última letra.
Então, por exemplo, o verbo stop, se a gente for prestar atenção na terminação, a terminação no caso são sempre as 3 últimas letras. O verbo stop ele tem a terminação T-O-P, T ou P. No caso, o CVC ele se aplica. O CVC é a terminação consoante, vogal, consoante. Então, se o CVC se aplica, eu dobro a última letra, no caso o P. Então, fica stopping com 2 P's. E o verbo control, que significa controlar, eu também dobro a última letra, que é o L, e adiciono o ING. Assim, ele fica controlling. Tudo bem? Então, o R, o O e o L, eles são CVC. É uma consoante, uma vogal e uma consoante. Assim, eu dobro a última letra, que é o L, e fica controlling. Então, essa basicamente é a formação do Present Continuous. A gente tem aí a estrutura do verbo to be que você conhece, que também se aplica ao Present Continuous, o I, you, he, she, it, o we, o you e o they. O I, que ele é o singular, ele fica am, né? Então, working, no caso, trabalhando. O you, a gente adiciona sempre o are, que fica are studying. O he, she, it, que também são singular, a gente adiciona o is, no caso, eating, que é comendo. E o verbo, os we, you e o they, que são os pronomes no plural, a gente adiciona o are. No caso, are dreaming, por exemplo. Então, eu estou trabalhando, você está estudando, ela, isso, ou ele estão comendo e nós, ou vocês, ou eles estão sonhando, certo? O Present Continuous, então, ele é formado pelo Simple Present do verbo to be, seguido da forma ing do verbo principal. Agora vamos ver os usos do verbo do Present Continuous. Por exemplo, nesses exemplos que a gente tem aqui, esse primeiro exemplo que a gente tem, por exemplo, Paul usually takes the subway, but today he is walking to the office because he is not in a hurry. O Paulo sempre vai de metrô, porém hoje ele está andando até o escritório porque ele não está com pressa. In a hurry significa com pressa. Então ali vocês podem ver que é o he a gente sempre adiciona o is, então walking, que é andando ou caminhando. Outro exemplo aqui, where is Mary? She's taking a shower upstairs. Onde está a Mary? Ela está tomando um banho lá em cima. Upstairs é em cima, quando a gente trata de casa ou andar de cima. E what about her parents? E os pais dela? Eles estão tomando café da manhã na cozinha nesse momento. O Present Continuous é usado para indicar ações que estão ocorrendo agora, neste momento e atualmente, como eu falei para vocês no início. E nós temos alguns advérbios, algumas auxiliares que são bastante utilizados em orações com Present Continuous. Como o Present Continuous serve para indicar ações que estão acontecendo neste momento, esses advérbios são muito comuns, como por exemplo agora, que é o now, at this moment, que é nesse momento, at the present, no presente, e o today, que pode ser this morning, this month, e etc. No caso, essa manhã, esse mês e por aí vai. Por exemplo, aqui nós temos uma outra situação, por exemplo, now I am knowing, não preciso usar o I am knowing, that he's telling the truth. No caso fica now I know that he's telling the truth. Ou she can hear what I am saying. Eu não preciso dizer she is hearing what I'm saying. Por exemplo, ela está ouvindo o que eu estou dizendo. Fica 2 verbos com ing. No caso, she is hearing what I'm saying. Fica meio estranho porque 2 verbos no ing em uma oração. Eu apenas posso colocar o can hear what I'm saying. Ela pode ouvir o que eu estou dizendo para não ficar muito repetitivo. Então, os seguintes verbos eles não são usados no Present Continuous. Então a gente usa o Simple Present ou o can mais o infinitivo sem o to. Por exemplo, o to see, que é ver, o to hear, que é ouvir, o smell, que é cheirar, o taste, que é sentir, o know, que é saber, o understand, que é entender e tudo mais. Senão fica 2 verbos no ing em uma oração, gramaticamente não fica muito legal. Então a gente usa o verbo normal e o próximo a gente usa o ing, tudo bem? Nós temos também as formas interrogativa e as formas negativa. E para formar a interrogativa de orações com Present Continuous, a gente adiciona o verbo to be antes do sujeito, sem alterar o verbo principal. Por exemplo, essa é uma frase interrogativa. Where are you living now, Sarah?
Aonde você está morando agora, Sarah? Aí a resposta: I am staying with some friends because my new house is not ready yet. Eu estou ficando com alguns amigos, morando com alguns amigos, porque a minha nova casa não está pronta ainda. Então a gente não precisa alterar o verbo principal. E a forma negativa, a gente sempre usa o not depois das formas auxiliar to be, sem alterar o verbo principal. Por exemplo, is Mary at the club? A Mary está no clube? No, she's not playing tennis today. She's working at the office. Não, ela não está jogando tênis hoje porque ela está trabalhando no escritório. Tudo bem? Então, esses são os casos mais comuns do presente continuous, esses são os usos do presente continuous, né, os principais exemplos. Então, fiquem atentos também nas formas interrogativas, nas formas negativas e também sempre na terminação do verbo. Caso ele tenha o CVC, que é o consoante, vogal, consoante, a gente sempre vai dobrar a última letra para todos eles. Fiquem também atentos aos pronomes, no caso I, you, he, she, it, we, you, they, dependendo a gente pode usar o am, o are ou o is. Tudo certo? Então é isso, galera. Essa foi a nossa aula sobre Present Continuous, que é um assunto bastante importante quando se trata de inglês. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado por terem acompanhado até aqui. Continuem acompanhando aqui o canal Meu Sucesso Meu Cliente com todas as videoaulas. Lembrando também que na descrição do vídeo nós disponibilizamos também um formulário para que você responda, para que assim a gente continue acompanhando o desenvolvimento de vocês, e também vai ter um material de apoio complementar para vocês baixarem em PDF. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e continue acompanhando aí na sua casa os conteúdos aqui da Microlins no canal Meu Sucesso Meu Cliente. Tchau para todos vocês e até a próxima videoaula.